Eu estou colocando para gravar agora, tá bom? Porque a gente vai começar um tema novo. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa ancestralidade estelar, uma vez que nós já comentamos da necessidade de reconhecer três dimensões básicas, né? Genealógica, anímica e divina. E uma vez que nós abordamos, de um certo modo, a divina como a origem de todas as origens, né, é necessário complementar que nós, aqui na Terra, não somos os únicos seres dotados de uma certa consciência, inteligência, desenvolvimento e, enfim, né? É necessário olhar para essa crença também, né? Eu devo dizer a vocês que há muitos anos atrás, lá em meados dos anos 80, eu fui conhecer um povo chamado Caiapó. Os Caiapó, eles vivem na região do Pará atualmente, em alguns pontos do Pará, mas também tem Caiapó no Parque Nacional do Xingu. E eu escutando o mito de origem Caiapó, os Caiapó dizem que na sua origem, o primeiro ancestral Caiapó veio de uma estrela e veio naquilo que eles chamam de, mais ou menos, a expressão Bepgorotire, ou Bepgoroptire, uma canoa do céu, uma canoa estelar, e que essa ocasião, que ocorreu há muito tempo, fez com que esse povo descesse e deixasse ali os descendentes dos Caiapó. E é por isso que eles fazem uma determinada pintura e um determinado jeito de utilizar o corpo que lembra esse primeiro ancestral, né? Esse ancestral estelar. E é muito interessante, eu convido a vocês depois para verem como que os Caiapós se portam, as paramentas Caiapó. Tem algumas linhagens Caiapó, uma delas é o Kumenkaren, que é que eles raspam o cabelo aqui, ó, no meio, assim, e fica o cabelo aqui na lateral, longo, e aqui careca, que é o Kumenkaren, e a pintura preta aqui na lateral, e um dos cocares mais lindos que eu já vi na minha vida atrás, assim, e toda uma pintura corporal que é para lembrar essa ancestralidade estelar, para honrar, né? Lembrar no sentido assim de honrar, de reconhecer que nós não somos os únicos numa mãe terra, que também não é a única mãe em evolução, em processo evolutivo, né? No universo, que também não é o único, né? Existem inúmeros universos, inúmeras possibilidades, consequentemente, inúmeras outras mães terras, né? Dentro de outras humanidades possíveis. E esse é o primeiro ponto que me chama a atenção para trazer aqui para vocês. É uma crença que existe, pelo menos em boa parte da humanidade, não sei se a maioria, mas eu acho que sim, que nós somos uns únicos, privilegiados ou não, habitantes numa terra que é a única com possibilidade de haver vida, né? Essa é uma crença
que existe aqui, né, na nossa Terra. E quando eu vi essa história, e escutei e vi, eu fiquei interessado em saber mais. E você sabe como é que funciona a vida, né? Quando você tem uma curiosidade de alguma coisa, se você fuça muito, você vai achar, né? Tem aquele ditado, quem procura acha. Você fuça muito no negócio, você vai. E aí eu fui pesquisando, primeiro vendo se outros povos tinham outras histórias próximas. Eu vi que na tradição tupi, por exemplo, existe uma linhagem do tupi, talvez a mais antiga, dos tupinambá, que falam que a sua origem é o próprio sol, né? E às vezes na nossa mente limitada, racional, cartesiana, a gente pode até aceitar como uma metáfora lar onde habite algum tipo de humanidade, mas o fato é que os Tupinambá acreditam nisso e que desse sol desce Maíra, um primeiro ancestral Tupinambá, veio do sol. E eu fui ouvindo outras, né? Outras histórias, até o momento em que, num determinado tempo da minha vida, eu encontrei um mestre espiritual, não na dimensão física, né? Ele não habita na dimensão física, que foi um tupinambá, numa encarnação aqui na Terra. Só que a questão é que essa encarnação que ele teve na Terra aconteceu há 2.500 anos atrás. Então ele foi um tupinambá de 2.500 anos atrás. Ele se apresentou como flecha dourada. E eu passei por uma experiência com flecha dourada, meditativa, não tinha nenhuma planta de poder. Foi uma experiência meditativa, onde eu tive algum lampejo assim de que realmente outras humanidades em diferentes níveis de consciência são tão reais quanto a nossa própria, né? E o Flecha Dourada me estimulou e disse que uma das origens aqui de alguns dos nossos parentes, dos nossos povos, tinha a ver com outras estrelas. São várias estrelas, de onde o povo vermelho, o povo da primeira raça, vem. Uma delas é Sírius. Eu tive uma certa conexão com essa estrela de Sírius. E de acordo com alguns mestres que eu conheci depois, além do Flecha Dourada, como o Mestre Lua e o Arapiaga, são xamãs que habitam em outros planos de vida, o que nós chamamos de raça dos homens, na primeira raça, lá nos primórdios da humanidade, uma certa parcela da humanidade, naquela época, isso já faz milhares de anos, veio de Sírios. Mas também houveram parcelas que vieram de Órion, das Pleiades, como a Cláudia aí lembrou aí, né? De Andrômeda, de constelações aí diversas. E pouco a pouco eu fui tendo acesso a nível de conhecimento dessa diversidade também de origens,
aqui presentes na humanidade. E aí eu pude aprender que nós temos diversas humanidades dentro da humanidade terrestre. Nós temos humanidades nascidas e que vivem seu processo evolutivo e consciencial na própria Terra, mas nós temos também humanidades que foram trazidas para cá, que tiveram também processos evolutivos em outras Pleiades, em outras estrelas, né? A Cláudia, por exemplo, acessou aí na sua experiência uma vivência mesmo de como que ela escolheu ter uma experiência aqui na Terra, né? Então, inicialmente é necessário colocar esses aspectos, que existem outras humanidades em diferentes níveis de consciência, né? Mesmo na Terra, nós temos mais diferentes níveis de consciência vivendo aqui, e em outras estrelas. E é necessário dizer que as humanidades também habitam diferentes planos de dimensões de vida, porque uma das dificuldades que a atual ciência terrestre tem de reconhecer outros projetos de vida é que ela só sabe mensurar o plano de né? Só sabe mensurar o plano de vida de tempo, espaço, dentro dessa ordem tridimensional. Então, por isso que vai olhar em Marte, não vai ver ninguém, vai olhar em Vênus, não vai ver ninguém, e vai olhar em outros planetas e não vai ver ninguém dentro dessa medida de mensuração. Então, é necessário aprender, estudar e despertar que os planos de vida são plurais, né? Nós temos planos de vida de terceira dimensão, de quarta dimensão, de quinta dimensão e além, né? É necessário que nós possamos nos debruçar nesse estudo dos planos dimensionais, para começar a abrir a nossa consciência e a nossa mente para reconhecer outras partes de nós mesmos e outras humanidades. Uma das dificuldades de você conectar com a ancestralidade estelar é a falta de informação nessa dimensão da nossa racionalidade, porque tudo na vida é comunicação, né? Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos ou para a Inglaterra hoje, eu vou ter uma dificuldade enorme de conviver, de comunicar, porque eu não sei inglês, né? Mas se você sabe inglês e dominou o inglês e aprende o inglês, você vai para esse lugar, você interage com esse outro lugar de uma maneira mais fluida, né? A mesma coisa a nossa relação com outros níveis de consciência e outros planos de vida, outras humanidades. Se você não domina nada, não conhece nada sobre planos dimensionais, sobre outros planos de vida, né? Sobre as dimensões dos nossos corpos, dificilmente você vai acessar de uma maneira mais clara, né, essas conexões. Nós vamos acessar lampejos de conexões. Por isso que para nós mesmos não existe a possibilidade de você avançar etapas de expansão de consciência sem ter alicerçado a consciência com informações, com sabedorias e com conhecimentos. Uma coisa não dá para avançar sem a outra, né? Tem gente que me parece que pensa que
expansão de consciência, só o fato de você empiricamente imaginar ou empiricamente conectar ou sensorialmente conectar com algo já é suficiente. Não é suficiente, né? Não existe expansão de consciência sem autoconhecimento. Uma coisa está ligada à outra, né? E também não existe expansão de consciência sem autoconhecimento e sem estar com a estrutura da sua casa preparada. O que é essa estrutura da sua casa preparada? São os corpos, por isso que eu estou dando aqui, ó, vamos cuidar dos corpos, né? Com as ervas, com as plantas, com as orações, sem os corpos preparados. Porque o corpo, todo o nosso corpo, são potencialidades informacionais. Cada poro da nossa pele é uma estrutura informacional sensorial. Precisa estar, então, bem alinhada. Precisa estar bem, precisa estar estabilizada. Senão dá instabilidade no canal, na conexão, não é? Como a internet, se a gente está falando aqui, se de repente há algum problema no canal de transmissão, há uma instabilidade na conexão, né? Mesma coisa, né? Então, é necessário saber que a humanidade na Terra, né, ela é fruto também de diversas outras humanidades, né? Por que é necessário saber isso? Porque, de alguma maneira, por isso que eu mantenho essa imagem aí dessa árvore com essa raiz aí, de alguma maneira, se a gente conecta com uma raiz, a gente conecta com determinada memória. E se você conecta com determinada memória, você vai descobrir se essa memória te faz mal, te faz bem, deve ser mantida, deve ser purificada ou deve ser elevada, né? Porque nós, cada um de nós, como um corpo de memórias, e sendo as memórias as estruturas que formam nossas crenças, e sendo as crenças, algumas delas limitantes, ou algumas delas que nos causam ou nos perpetuam em determinadas conexões com emoções que nos causam dores ou distorções nós mesmos, então o nosso processo evolutivo ele sofre uma limitação muito grande que a gente não sabe de onde vem. Então, por isso que é importante conhecer as nossas raízes até onde for possível conhecer, né? Não para nos ficarmos presos a um possível passado, isso é importante dizer, mas justamente para limpar, libertar possíveis passados que devem ser libertados, né? Muito bem. E aí, se por um lado é interessante, é importante a gente reconhecer que uma parte de nós, de cada um de nós aqui, veio de uma estrela diferente, de uma mãe terra diferente dessa mãe terra, né? E isso, com certeza, deve ter algum sentido maior, algum propósito maior. Já, porventura, pararam para pensar se, por acaso, uma parte de mim ou a minha alma já habitou outras estrelas, por que nesse momento eu vivo essa experiência aqui agora na Terra? É uma pergunta interessante, né? Eu fiz essa pergunta há algum tempo atrás e tem algumas respostas possíveis. Existem alguns motivos coletivos
que fazem com que um ser venha de um outro lugar para esse lugar. E é importante refletir sobre isso. Um primeiro motivo possível é prestar um serviço. Prestar um serviço. Oferecer um serviço para esse lugar. Que, basicamente, a ideia é a seguinte. Vamos supor que você, enquanto alma, tenha desenvolvido a sua consciência num planeta de alta evolução, num planeta de muita luz, num lugar muito iluminado, e que nesse lugar você passou por etapas evolutivas assim diversas que te deu uma sabedoria muito grande. E que, num determinado momento, você adquiriu tanta sabedoria que, como parte de um processo evolutivo da própria consciência, ela deve ser compartilhada com algo, com alguém, com um grupo, com um coletivo. Então, num determinado momento da sua vida, da sua experiência evolutiva, você teve a oportunidade, então, de, para ampliar sua consciência, servir, trazer a sua sabedoria em lugares onde ela ainda é necessária ser aprendida. Então, você vai num outro lugar para oferecer ali o seu quinhão, né? A sua experiência, né? Na sua vida. Esse é um dos motivos de outras humanidades virem para cá, né? Oferecer um serviço, né? Oferecer o seu dom, né? Porque nós evoluímos não só quando nós aprendemos, nós evoluímos quando também nós ensinamos. E nós só podemos ensinar quando nós temos algo realmente ancorado na nossa experiência em diversos níveis para ser oferecido. É uma lei, é uma regra da evolução consciencial, é uma regra da expansão da consciência. Esse é um dos motivos possíveis de você estar aqui se você veio de outro lugar, né? E se você veio de outro lugar, existe um grupo que te assessora, existe um núcleo de seres ligados a você que te assessora nessa jornada. Você não vem sozinha, nem sozinho. O outro motivo possível já não é de serviço, já é um motivo kármico. O que é o motivo kármico? É o seguinte: você tem determinadas coisas a aprender que no seu lugar anterior não foi possível aprender. Você até adquiriu uma consciência maior, mas, no entanto, você tem determinados pontos e questões a serem trabalhados em determinadas dimensões do seu interior que, num lugar aparentemente mais atrasado que o seu lugar anterior, você vai poder exercitar e expandir a sua consciência, adquirindo determinadas experiências em determinadas lições de vida, né? Ou seja, é como se fosse, você não vem só para servir, mas você vem para aprender. É um pouco diferente, né? Para evoluir junto, né? E eu estou dizendo duas coisas bem amplas assim, porque nas diversas histórias que eu escutei, que eu vi, nas diversas experiências que eu pude compartilhar com pessoas, com grupos e com leituras, são dois pontos bem estratégicos que fazem com que nós estejamos aqui agora vivendo uma experiência, se nós também descendemos de outras esferas ou de outras estrelas, né?
E entre essas duas coisas, existe um terceiro ponto, que é uma tarefa planetária, que é uma tarefa maior, né? Que determinadas estrelas, quando adquirem uma determinada qualidade de luz, de sabedoria, elas coletivamente se organizam para apoiar outras estrelas que ainda estão no processo evolutivo, que é o caso da Mãe Terra. A Mãe Terra é uma estrela que está num processo muito delicado, né, na sua evolução, que está numa transição para uma expansão muito grande da sua luz e que necessitou, desde algumas épocas aí para trás, de um suporte de outras irmandades. E muitas outras irmandades vieram para acolher a Mãe Terra nesse processo de transição para a expansão da sua luz, de diversos lugares, das Pleiades, de Sírios, de Órion, daqui mesmo do sistema, né? Marte, Vênus, todos esses lugares. Todos esses planetas têm seres aqui assessorando a Mãe Terra num determinado processo, cujo momento, hoje, nós estamos vivenciando o seu ponto álgico, né? O seu auge, assim, né? Então, esses são alguns dos motivos. Eu não vou me deter aqui, mas só para ilustrar, né? Assim, que toda essa interconexão de humanidades e pessoas fazem parte do processo evolutivo da consciência individual e coletiva, dessa e de outras humanidades. Faz parte, né? Para ser mais sintético, né? E o que acontece, muitas vezes, é que quando a gente entra numa determinada conexão ou num determinado interesse por essas coisas de outros mundos e outros planetas, a gente corre alguns riscos, algumas armadilhas e algumas fantasias. Então, a questão da nossa conexão com essa ancestralidade estelar, que eu coloco aqui como importante para esse tema aqui de hoje, para prestarmos atenção, é com relação às armadilhas da conexão, né, que devemos prestar atenção. A primeira armadilha que devemos prestar atenção é a armadilha da separatividade, que é a seguinte: nós somos terrestres, os outros são extraterrestres, né? Nós somos melhores ou piores do que os outros, né? Nós somos privilegiados ou não privilegiados do que os outros. Tudo isso, essa divisão, né, é uma armadilha que a gente tem que prestar atenção, porque, na verdade, nós, seres de alma e espírito, somos parte de um todo que é muito mais amplo do que esse sistema solar, do que essa galáxia. Realmente nós somos parte do imensurável, né? Nós somos uma filigrana de um imensurável que não é dividido, é uma grande unidade. Então, aqueles que estão aí demonstrando sinais de vida, que nós chamamos de OVNIs, UFOs, extraterrestres, são, na verdade, parte de nós mesmos também, né? Em outros níveis, em outras dimensões de consciência. Então, essa é a primeira armadilha. A segunda armadilha que a gente tem que prestar atenção para não cair, eu chamo de armadilha do instinto messiânico, que diz o seguinte, que é aquela história que diz o seguinte: se tem extraterrestre, então são salvadores, vieram para nos salvar. Então, devemos nos render, né, a esses salvadores, porque, claro,
com certeza, eles são seres superiores, né? Então, nós temos que nos prostrar e, sem nenhum critério de juízo, de reflexão, nos deixar sermos levados por qualquer coisa diferente e estratosférica que apareça. Há um cuidado a se tomar com relação a isso. Isso é um instinto gravado na nossa memória de momentos em que realmente nós somos salvos. Nós, enquanto almas, talvez não só nessa terra, mas talvez em outros lugares, são memórias supra-ancestrais, né, de messianismo, né, de momentos em que uma pessoa ou uma ordem salvava outros, né? Isso tem uma certa verdade nisso? Sim, mas devemos prestar atenção para não sermos cegos diante de propostas messiânicas, né? O que eu tenho escutado aí de pessoas que representam ordens siderais, que falam messianicamente, e rogam para que as pessoas se prostrem diante de possíveis salvadores, presta atenção nisso, pode não ser verdade, né? Isso é um instinto arraigado em alguma memória ancestral aí nossa, não do DNA físico, mas desse DNA da alma, né, que nós também temos, né? Outra armadilha é a armadilha do instinto guerreiro, que é o seguinte: existem ordens de humanidades guerreiras que realmente têm algumas predisposições que, num certo sentido, são as mesmas predisposições de guerra que temos aqui na Terra, de um grupo se acha melhor que o outro e tem que dominar o outro para determinados fins. Temos que prestar atenção nisso também, né? Existem seres de outras ordens que não estão aqui a serviço. E existem descendentes desses seres que não estão a serviço do maior, a serviço do amor, a serviço da evolução da consciência, mas a serviço da dominação, né? Então é uma armadilha. E tem uma quarta armadilha nessa relação interestelar, que é o instinto de barganha, né? Existem notícias, inclusive, de que algumas nações estão fazendo barganha com seres de outras estrelas, com o objetivo de obter tecnologias ou algumas outras coisas e trocar tecnologias por algumas outras coisas. Isso daí é algo que precisamos prestar atenção, porque isso não faz parte de um processo realmente evolutivo, né, a nível de consciência. E a outra armadilha que a gente tem que prestar atenção para não cair nessa conexão de um modo distorcido é a armadilha da superioridade incondicional, que diz o seguinte: nós não valemos nada, nós terráqueos, nós terrestres, mas todos aqueles ou aquilo que se faz passar por, né, outras consciências superiores são melhores do que nós e devemos nos render incondicionalmente. Prestemos atenção nisso. E a próxima armadilha para me comentar aqui é a armadilha do medo, que são aqueles seres que entram em frequência com a Terra, com pessoas da Terra, e, através de uma suposta história, atemoriza e, na verdade, são dominadores, né? Então, essa é uma armadilha que devemos prestar atenção também. E a próxima armadilha para mencionar é a armadilha do apego a memórias agradáveis e desagradáveis, que é o seguinte: de repente,
eu fiz uma experiência meditativa ou através de uma planta de poder, tudo bem? Mas aí eu conecto com a memória muito agradável lá de Vênus ou lá de Alfa Centauro, né? Aí nessa memória de Alfa Centauro, eu vejo lá o quanto que eu era feliz e, e o quanto que aquele lugar, aquela memória é maravilhosa. E pronto. E a partir dali, quando eu volto para a minha realidade limitada no planeta Terra, eu fico somente vivendo ou o desejo de viver o retorno dessa experiência agradável. Isso é uma armadilha muito grande, porque se você teve essa experiência, não é para você desistir, ou para você negar, ou para você amaldiçoar a casa atual em que você vive, mas é para você conectar com pontos, aspectos, para ativar determinadas experiências, para você realmente poder, de alguma maneira, seguir adiante aqui, agora, centrada naquilo que tem que aprender ou oferecer para as suas relações aqui, agora, né? Nós temos apego a memórias agradáveis e as memórias desagradáveis também, né? Que pode desembocar em medos, na armadilha de medos, né? E por último, assim, a armadilha da culpabilidade, né? Essa armadilha da culpabilidade é aquela que está gravado no inconsciente coletivo de que nós só viemos aqui nessa terra porque nós somos culpados de algo, que viver aqui é um castigo, que viver aqui é uma dor intermitente. E aí nós odiamos estar aqui. Existe, sabiam que no inconsciente coletivo, esse tipo de sentimento de culpa que não vem da nossa experiência, que vem de experiências aí de descidas de outras estrelas. E por algum motivo, ao invés de nós vermos e estar aqui, vivenciar aqui com uma oportunidade de transcendência, nós ficamos aqui em vidas e vidas, às vezes, de lamentações, né? de maldições, vamos dizer assim, né? De maldições conosco mesmo, com os lugares onde a gente habita, com as relações que a gente tem, né? Essa armadilha da culpabilidade ela é bem forte também, né? São coisas que a gente deve prestar atenção. O que eu quero dizer com isso, gente, é que se por um lado é necessário reconhecer que nós não somos sozinhos, a única humanidade, e nem como indivíduos não estamos sozinhos, que nós temos elos transcendentes que nos conectam. Por outro lado, nós temos que evitar ficar presos a determinadas armadilhas que podem limitar a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal, a nossa harmonia, né? A nossa estabilidade interna, né? É isso, né? Esse é o ponto, né? Que eu queria comentar com vocês. E por fim, para a gente concluir aqui, né? Qual que é, a questão que está em tudo isso, né? O propósito, né? O propósito é a evolução, sempre, né? O propósito é evoluir, né? E para evoluir, nós precisamos vivenciar experiências. E aí é que está o desafio, né? E, ao mesmo tempo, a aventura da consciência, porque no vivenciar experiências, nós
em determinadas experiências, temos mais ou menos dificuldades, né? E em outras, nós nos tornamos mestres. E essa maestria, para o bem da nossa própria evolução, muitas vezes não, todas as vezes, tem que ser compartilhada com aqueles que precisam desse ou daquele aspecto a qual você se tornou mais, mais dominador, né? Mais mestre, né? Daquilo. E é importante lembrar que não é só o humano que existe, né? Em toda o sistema de vida, né? O humano é uma linha evolutiva, é um caminho evolutivo. Então, eu vou falar dos 7, terminar falando dos outros caminhos evolutivos. O humano é uma passagem também, né? Então, eu vou lembrar aqui os 7 caminhos evolutivos da consciência. E o primeiro caminho evolutivo é o caminho elemental. O que é esse caminho elemental? Né? É o caminho por onde a consciência evolui através da relação com os elementos, da relação com a natureza. É o caminho dos encantados, dos seres elementais, os gnomos, as fadas, os elfos, né? Numa linguagem aí mais europeia, né? Na nossa linguagem aqui, os seres encantados. Eles estão no processo evolutivo e é a base do processo evolutivo. E eles estão evoluindo através do seu aprendizado com os elementos: terra, água, fogo, ar, espaço, né? Os 5 elementos sagrados, né? Depois, né, o caminho humano pressupõe uma integração desse caminho anterior, dessa evolução anterior, que é a evolução elemental. O ser humano, ele já ancorou essa evolução elemental, ou pelo menos está em vias de ancorar essa evolução elemental, porque ele possui essa memória elemental na sua alma. Por isso que eu falo tanto da necessidade da gente recobrar memória da ancestralidade anímica, né? Porque a ancestralidade anímica nos conecta com a sabedoria elemental dentro de nós, da terra, da água, do fogo e do ar, né? E aí, na jornada evolutiva, do humano desdobra-se o angélico, né? Esse caminho evolução angélica, né, é um caminho que corre paralelo ao caminho humano. E o angélico é um tipo que vai trabalhar justamente aspectos muito mais expandidos e sutis da nossa consciência, né? Os aspectos co-criativos da nossa consciência, né? E aí você tem na sequência o arcangélico, que vai, no mistério de aprendizado e desenvolvimento dessa dimensão evolutiva, vai trabalhar a supraconsciência, né? A consciência de coletivos, vai trabalhar a ordem, a manutenção do ritmo da ordem planetária, entre outras coisas, né? E nós não podemos esquecer do caminho dévico, que vem de Devas, que é uma palavra emprestada aqui da grande sabedoria hindu, né? Que são justamente nada mais, nada menos do que os seres que cuidam dos ecossistemas, né? O Deva da montanha, o Deva do lago, o Deva do rio, os Devas dos vales, são os seres de alta grandiosidade consciencial que se comunicam em níveis de dimensões a qual
Nós aqui, como humanos, não temos a menor ideia de conseguir conceber a tarefa que esses seres fazem, né? E somos ligados a eles também, são nossos ancestrais também. Esse reino dévico, na tradição tupi, é aquilo que eu chamo de os Nyandejaras em nós, né? E você tem o caminho dos Elohim, que é uma palavra hebraica que significa Deus, né? Que na tradição tupi são aquela trindade que nós nomeamos. E, né, aquilo que mais se aproxima de uma ideia do divino, né? Que também é um caminho evolutivo. E além dessa jornada evolutiva divina, nós temos a macro consciência, que nós vamos chamar aqui de o Logos, que são as inteligências que regem um universo, uma galáxia, né? Ou será que a gente ainda vai continuar acreditando que uma galáxia é algo aleatório, que não tem uma inteligência que a rege, que um sistema é aleatório, o sistema solar, que não tem uma inteligência que a rege, né? Então, falar da ancestralidade estelar é falar dessas diversas dimensões conscienciais que sustentam a vida desde o nível microcósmico e microscópico até no nível macro, né? Então, é por isso que eu trouxe esse tema, porque quando nós passamos por um alinhamento aí de cura da ancestralidade genealógica, da ancestralidade anímica, e nos abrimos para essa conexão com essa dimensão do divino que nos habita, invariavelmente nós vamos tocar, conectar com com esse círculo que corre também nessa dimensão do divino, né? Porque essa ancestralidade estelar são círculos de conexões que nós temos que tornar conscientes cada vez mais. E esses círculos são diversos. Por exemplo, na minha linhagem, que é uma linhagem indígena, nós temos um círculo, um grande conselho de mestres ascensionados. O que são mestres ascensionados? São seres que passaram pelo reino humano e cumpriram todas as suas etapas de aprendizado em todos os níveis e se tornaram mestres, né? E vão formando aí um círculo que não abandonam as gerações futuras, que continuam atuando nas gerações futuras. No meu caso, esse círculo a qual eu sou ligado é chamado de Arco Dourado, né? Que reúne mestres da raça vermelha, da raça que hoje é chamada de... porque o que hoje é chamado de indígena são remanescentes, fragmentos e remanescentes da primeira humanidade. Nós somos a memória da primeira humanidade. São de épocas lemurianas, épocas anteriores à Atlântida. E esse arco dourado são grandes seres, xamãs, sacerdotes, caciques, que vivenciaram experiências aqui na Terra e adquiriram uma maestria e hoje nos sustentam, né? E eles se apresentam nos níveis aí do astral, muitas vezes como operadores de cura, né? Alguns deles são conhecidos, eles se apresentam usando sempre essa referência do dourado, né? O flecha dourada, a águia dourada, a pena dourada.
né? Mas nós temos também os mestres ascensionados da fraternidade branca, não é? Os mestres da humanidade, que são os mestres já dessa etapa atlantiana da Terra, pós-atlantiana, porque os mestres do Arco Dourado é pré-atlantiano. Esses mestres que também estão atuando aqui são pós-atlantianos. Mestre Moria, Mestre Kutumi, Mestre Jesus, Buda e outros, né? Nós temos que nos conectar com essas ancestralidades, com essas linhagens. Você vê qual que é a sua, porque isso vai te fazer bem, né? Evitando as armadilhas, né? Evitando as armadilhas. Isso é importante, né? Por isso que quando a Marlene trouxe aí a memória da Sol Nascente, Marlene, foi isso? Né? Possivelmente é um círculo espiritual a qual tua alma pertence, porque isso não veio aqui, nesse momento, essa memória que você traz, à toa. Você sentiu vontade de compartilhar, e eu acredito que faz parte da tua linhagem aí de ancestralidade estelar, presente aí na quarta dimensão, a qual você acessa inconscientemente e que pode acessar mais conscientemente. Como a Cláudia nos fala da sua memória nas Pleiades, né, de sua origem, isso significa que você tem um círculo das Pleiades aqui agora presente com você, dando sustentação, né? E não sei se mais alguém tem aí ou quer compartilhar alguma Eu queria, conexão. eu queria compartilhar que tudo isso que você foi falando, né? Eu fui olhando o meu caminho assim de busca e aí eu vi que eu passei por alguns grupos, né? E eu comecei assim o grupo que eu que abriu assim uma curiosidade, né? Foi o ayahuasca, né? Eu comecei a frequentar o Santo Daime. E aí depois de um tempo eu me afastei, eu fui fazer formação de yoga, me conectei a um mestre espiritual e voltei para o Daime na conexão com esse mestre espiritual. E me desconectei do mestre espiritual e me desconectei da ayahuasca e estou agora fazendo o estudo da psicologia transpessoal na Unipaz, Maravilha. seguindo essa busca, né? E tudo que você foi falando das ilusões, né, dos cuidados, né, dessas armadilhas, eu fui vendo cada uma delas no meu caminho, né? Isso que Eu você só foi falei trazendo. delas porque eu caí em todas. Exatamente. A gente vai olhando e fala assim, gente, era isso, né? E aí me veio uma sensação de que é como se a gente chegasse aqui perdido, né, na Terra, tipo assim, deixa eu ver, né, onde que é a minha ancestralidade, né, e eu não tive uma criação religiosa, meu pai é ateu, a gente tem descendência indígena, mas família católica, e essa confusão, né, de onde que eu vim, para onde que eu vou, eu sinto que é isso que você está trazendo, né, a gente vai ter que Uhum. trilhar os nossos caminhos até que vai E abrindo, né, Cacá? limpando, né, Mariana? E Sim. limpando. Então era isso que eu E, queria falar. e encontrando qual que é o nosso norte, né? Qual que é a nosso ponto central. Posso fazer uma pergunta, Cacá? Pode, Marlene. Nossa, primeiro gratidão por essa aula, foi incrível, incrível mesmo. Estou muito emocionada. E achei muito lindo quando você falou esse terceiro motivo, né? E aí você falou dessas estrelas que quando elas adquirem uma determinada qualidade, elas vêm para ajudar a Mãe Terra. Eu fiquei imaginando essa imagem assim na minha cabeça e muito emocionante, sabe? De ver, né, esses outros seres ajudando a gente nesse momento que está difícil, né? Exatamente. Mas quando você vai trazendo esses motivos, né, que vem para prestar um serviço ou vem por um motivo kármico, né? Aí eu fiquei pensando, e as tranqueiras? Porque a gente tem muita gente tranqueira, né? Assim, um presidente, por exemplo, né? Que é um exemplo maior aí. Mas de onde que vem esses seres? Assim, que parece que vem só para atrapalhar.
vem para nos apresentar o contraste. Né? É o seguinte, Marlene, é assim, ó, você só consegue realmente definir aqui na Terra, no planeta Terra, definir a luz se você tem a sombra como referência. Aí você tem a oportunidade de escolher. Se a sombra não aparece, você pensa que tudo é luz. Uhum. Quando a sombra se expressa, você tem a oportunidade de ver o contraste e não ficar com o traste, né? Você tem essa oportunidade. Boa. E também é uma oportunidade, são testes para a nossa consciência. Porque se você for ver os discursos, ninguém assim faz o discurso, eu sou o mal. Todo discurso é eu que sou o bem, não é isso? Uhum. E aí você é convidado, é desafiado a olhar com acuidade discursos, modelos, expressões, identificações, com o que você identifica emocionalmente, racionalmente. Você é desafiado a testar todos os teus campos de percepção e o teu nível de consciência. É isso, né? Mas essas pessoas assim muito inconscientes, será que a origem delas também pode ser estelar, né? Porque você falou aqui nas armadilhas, né? Onde também vem esses povos, né? Para tumultuar ali o processo. Vem, porque assim, não é só porque tem disco voador que é do bem, né? Que é superior, que é aquela armadilha lá, né? Tem que, né? Existem interesses diversos. Cacá, eu lembro que quando essa pessoa, né, que a gente está citando, eu lembro que antes dele ser candidato, eu falava assim para o meu marido: olha o tom de voz dele, não dá para confiar nesse tom, o jeito de expressão, né? Nem é o que está falando, é o tom de voz, assim. E eu também queria compartilhar um pouco sobre o processo e agradecer assim profundamente por essa aula. É uma das coisas mais incríveis que eu já tive acesso, assim, muito, muito linda mesmo. Ainda estou assimilando tudo que você falou, né? E aí queria te mostrar também que eu comprei essa semana. E aí eu estou trabalhando a laranja doce, né? Eu coloco um pouquinho na água do lado da cama, pingo um pouquinho no travesseiro. Está sendo incrível, assim, uns sonhos muito fortes, tanto para sonhos assim dos gaviões, das borboletas, né? Quanto para sonhos intensos que eu tenho que trabalhar assim firme mesmo à noite. Está sendo muito bom. Eu só estou trabalhando a laranja por enquanto. Eu tinha entendido que era um de cada vez, porque eu gosto de sentir bem a energia, assim, sabe? Aí depois o próximo vai ser o manjericão, pelas dicas que você deu. Mas é isso, gratidão, Cacá. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo depoimento. Cacá, eu fiquei numa dúvida rapidinho, só uma parêntese. Quando os seres espirituais vêm em todas as abordagens, né, espírita, os xamãs, não necessariamente as entidades que vêm, elas vêm para fazer o bem, também tem as entidades que vêm para atrapalhar, é isso, né? Isso, é isso mesmo. Vem com algum objetivo, todas vêm com um objetivo, mas nem todos os objetivos nos convêm. Perfeito. Cacá, assim, eu tenho, vamos dizer assim, ó, 3 grupos que eu me conecto, mais ou menos. Um há muito tempo, desde 97, que eu falo que é o povo azul.
né? São bem estelares, não sei de onde são, Sirius me chama muito, mas foi um quadro, foi a partir de um quadro, nesse quadro estava escrito que eles eram seres jantares, eu nunca senti que fossem, mas também não me interessei muito em saber exatamente quem era, né? Tinha essa coisa da conexão. Foi um processo bem difícil no começo, porque eu tive um acesso, eu lembrei de como eu vim, né? E não foi muito legal, porque eu não entendi a minha vinda. Então, eu criei uma briga, digamos assim, eu não queria saber deles. Isso eu fui trabalhando, agora a gente está amigo, né? Então, assim, não é uma coisa que eu tenho uma vivência, mas eu sinto a presença, assim, bem forte, tudo certo. Tem um outro grupo que tu acompanhou bastante, né? A chegada deles, que eram os Pena Branca, né? Ah, sim. Eu tenho 4 que me acompanham, assim, que estão sempre comigo, e são todos de Pena Branca. Hoje eu sei que são da etnia Hopi, e uma delas, na verdade, eu acho que sou eu mesma, é uma forma como meu eu superior se apresenta. Então, eu não consigo assim, entender o que é um e o que é outro. E esse mês, praticamente, depois ali do trabalho do curso dos sonhos e desse processo todo que eu estou, eu já vinha muito tempo sonhando com locais, assim, que eu ia para a beira do mar, alguns locais, tipo aqui, né? Eu moro em Florianópolis, que é uma ilha, então eu sonho com alguns locais, sonho muito com Laguna, que é uma outra cidade que tem aqui, que é muito especial, e eu sabia que eu ia e entrava no mar, né? Então, assim, mas não sabia para onde eu ia. Aí uma amiga começou a me falar que existem centros intraoceânicos. Tá. E aí, mês passado, eu acessei um claramente, acessei mesmo, assim, acessei em sonho, e no outro dia de manhã, indo para a praia, eu fiz uma viagem e fui para lá para dentro, e foi assim, como se eu tivesse voltado para casa, né? E eu consegui essa semana, conscientemente, de novo na praia, eu fui, é muito rápido, eu vou até lá, aprendo alguma coisa e volto. Só que os seres que eu vejo, é como assim, é até estranho falar, é como se fosse assim, umas sereias, mas eu não vejo, eu vejo o rabo de peixe, eu sei que é um templo feminino, mas o resto do corpo é a própria água, é uma água dourada, é um templo todo dourado, eu sei onde ele fica, assim, fisicamente, eu sei onde é, não é aqui, o acesso é pelo Arizona, pelo Grand Canyon, e é no Oceano Pacífico, eu sei onde é, né? E uma indígena, sem saber disso, uma das meninas da aldeia, me fez esse colar, começou a me falar das sereias e fez o portal do templo do feminino. Eu não tenho... Uau! e aí me deu, na semana que eu tive o sonho e a primeira vez que eu acessei. Então, assim, eu estou indo lá, eu sinto que é tudo muito familiar, que eu sou de lá, assim, posso ir sempre, mas eu não consigo entender o que é esse intraoceânico, o que é o estelar, o que é o Pena Branca, sabe? Eu me confundo um pouco, assim, que níveis são esses, né? E o que eu aprendo, assim, não sei, estou meio perdida nisso. Possivelmente não é o caso necessariamente de ter que definir ou entender um ou outro. Mas uma coisa que ocorre com todos nós, consciente ou inconscientemente, como nós estamos no momento pós-transição planetária, já está fechando a transição, está na implantação de um novo modelo para a Mãe Terra, já está sendo implantado. O que a gente vê manifestado aqui no mundo material, essas desordens todas, é limpeza. Mas nos níveis mais profundos, nas dimensões mais profundas, há toda uma implementação, né, desse sistema. Então, nós, enquanto alma, desempenhamos outras tarefas, né, no nosso depois do estado de consciência de sono, né? Então, possivelmente são tarefas, ora aqui, ora ali, para coisas que o nosso eu consciente aqui ainda não consegue traduzir, né, numa linguagem aqui mais racional, mas nós estamos trabalhando bastante nesse momento
no nível da alma, sabe? Em pontos do planeta, enfim, para nossas pessoas queridas e para as desconhecidas também, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos sendo trabalhados. O nosso eu consciente, que é esse aqui agora, precisa ser trabalhado para poder acompanhar toda uma nova dinâmica, né? Da nossa própria consciência. Muito Cacá, bem, gente. só queria compartilhar uma sincronicidade muito forte que aconteceu hoje. Eu não sabia que a aula ia falar desse tema, e eu tirei uma carta do baralho do Caminho Sagrado. Que Você saiu? conhece as cartas? Saiu o Escudo do Norte. Ei, que Você diz o lembra? Escudo do Norte? Olha só a primeira frase. Caso você tenha escolhido a carta do Escudo do Norte, um novo degrau de sabedoria está lhe sendo revelado neste ponto do seu caminho. E aí vai falar de mais algumas coisas, mas uma das coisas que fala na explicação da carta é justamente de uma mesa de um encontro de seres de vários planetas, seres interestelares, né? E aí eu achei muito sincrônico, porque eu tinha lido hoje umas Olha 3 da só. tarde, e eu fiquei refletindo sobre a carta um tempo, esqueci, aí quando eu acabei de escutar você, eu falei, gente, é a carta, né? É isso Incrível. mesmo. Pessoal, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma cura aqui coletiva, uma cura, né, para nós mesmos, através dessa oração, e uma conexão com esse alinhamento aí, né, um alinhamento com essa ancestralidade estelar, para a gente encerrar, tá bom? Então, ó, essa oração é uma oração tolteca, ela é antiga, ela é do século XVI e foi mantida por algum motivo ao longo dos tempos. Eu registrei ela no meu livro A Águia e o Colibri, que fala do xamanismo tupi e tolteca, que foi escrito com o Roberto Crema, ela está ali presente. Eu vou compartilhar ela com vocês depois. Mas agora, nesse momento, eu vou pedir para a gente entrar em sintonia e falar elas, né, para fazer essa cura, esse alinhamento, pedir para continuarem fazendo ela, fazer ela no mínimo 7 vezes, 7 dias. E aí, particularmente, eu vou pedir para o Aloísio, depois, Aloísio, que você receber essa oração, e aqui mesmo, nesse vídeo que eu vou mandar a gravação, continuar fazendo por 21 dias, Aloísio, para você ter uma total reorganização da tua essência, para fortalecer a tua essência, tá bom? Vamos lá, mas por enquanto vamos começar agora, fazer ela aqui. Então, antes de iniciar, vamos nos colocar numa postura de alinhamento corporal, coluna reta, colocar a nossa respiração dentro de uma ordem e de um ritmo pausado e profundo. Vou pedir para observar se tem alguma parte tensa, distensionar no seu corpo. Respirar fundo. Conecta com o centro do seu coração. Imagina o centro do seu coração como uma esfera luminosa. E essa esfera luminosa, ela pode ser, nesse momento, do tamanho de uma bolinha de gude, mas ela vai se expandindo. Ela tem um tom dourado e ela se expande e envolve todo o seu coração. Feche um instante os olhos antes de começar. Vamos fechar os olhos e fixa a sua atenção nessa esfera de luz. No centro do seu coração, que é o centro da sua alma. E mentalmente você pede agora presença divina que habita em mim. Eu sou como a luz solar.
no centro do meu coração, essa luz se expande e leva benefícios para todo o meu corpo físico agora, harmonizando meu corpo físico, meu corpo emocional e meu corpo mental agora. Eu respiro fundo e expiro e me conecto agora. Peço permissão à bem-amada Mãe Terra, aos espíritos da terra, da água, do fogo e do ar, que colaborem na minha harmonização. Peço permissão ao Grande Espírito que me inspire e que me abençoe através da minha respiração agora. Inspira. E vamos ficar 10 segundos em silêncio. Abra os olhos. Respira fundo. Acompanhe mentalmente nessa oração. Oração tolteca. Eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respirasse a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, consciente de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e os reconheço inocentes. Eu me desnudo diante dos seus olhos. Por isso, eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência, caminhando com a sabedoria do coração. Eu estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis que possam perturbar minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros. Eu aprendo tão somente por meio do amor. Eu abençoo a minha essência, a minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei minha história. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, o que eu sinto, o que eu faço e por que eu faço. Eu me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres. Feche os olhos. E nesse momento de olhos fechados, conecta com a essência do que você é. E a essência do que você é são 3 coisas: amor, sabedoria e liberdade.
Respira e afirma: eu sou amor. E expira: eu me amo e esse amor que eu sou me cura do que tiver que ser curado. Inspira novamente e afirma: eu sou sabedoria. Mesmo que eu não esteja consciente agora do que eu sei, do que pode ser feito e manifestado, através da paz que eu me permito ser, conecto com a sabedoria que eu sou e me permito expressar para atender às minhas necessidades aqui e agora. Respira. Eu sou liberdade. Eu sou livre para fazer as escolhas que eu desejo e sinto que devem ser feitas. Somente peço ao Divino que me inspire nessas escolhas, para que elas não firam nem a mim mesma, nem a mim mesmo, nem ninguém além de mim. Inspira e solta. Visualiza uma luz se expandindo de dentro para fora de você. E nesse momento, que possamos entrar em sintonia com a nossa linhagem estelar, com os mestres ascensionados, com os arquétipos luminosos de cada linhagem. Se há algo verdadeiramente luminoso a aprender ou a expressar, que essa linhagem sagrada nos proporcione nesse momento. Inspira. Pensa na luz divina agora. Imagine na sua tela mental o espaço infinito. Permita nesse espaço agora brotar alguma imagem que te remeta à tua conexão com as estrelas. Respira e vamos ficar em silêncio por 30 segundos. Yahé, 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 Yah. Yahé, 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 Yah. Yahé, 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 Yah.
Yahé, 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 hey, hey, ho. Nesse momento sagrado, pedimos que seja depositado aqui agora em nossos corações a energia de cura que precisamos para nós mesmos aqui e agora. E que essa cura seja manifestada. Nesse momento sagrado, rogamos a todos esses círculos de ancestrais das mais altas esferas que envolva a bem-amada Mãe Terra nesse momento, em uma grande e poderosa luz dourada, e que essa luz dourada cure do inconsciente coletivo toda doença, desavença, distorção, para que seja possível manifestar no mundo físico mais saúde, mais harmonia, mais sabedoria, mais prosperidade. E por fim, que essa luz se estenda a todas as nossas relações e a todos os nossos antepassados, principalmente aqueles que já fizeram a passagem, que sejam envolvidos por ondas e ondas e ondas e ondas de luz e de amparo. Rogamos aos seres de luz que amparem aqueles que necessitarem de amparo nesse momento. Assim seja, assim é e assim será. Nesse momento sagrado, encerro esse encontro e agradeço a todos os círculos luminosos que aqui ancoraram, que nos abençoe, que nos liberte e que possamos, cada um de nós, cumprir aquilo que nossos corações se determinaram a cumprir nesse plano de tempo e espaço aqui e agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Auitecatu. Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar por enquanto. Tudo bem aí? Boa noite a todos. Gratidão por esse Boa encontro noite, maravilhoso. obrigado pela participação de todas e todos. A gente continua em contato, tá bom? Gratidão. Boa noite. Gratidão, Boa noite. Cacá. Boa Gratidão. noite, Boa pessoal. noite. Gratidão. Gratidão. Boa noite.